Nós temos esse tema tão importante que está no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículos 24 a 29. E nessa tarde nós nos propomos fazer uma reflexão mais profunda acerca dessa passagem. E diferentemente do comum, eu vou começar comentando essa passagem pelo final dela, pelo término. Essa passagem, ela termina exatamente assim, no versículo 29 do capítulo 7. Estava, portanto, Jesus ensinando a eles com autoridade. Olha isso. Com autoridade. E não como os escribas. Assim que termina esse trecho da casa edificada sobre a rocha. Assim, portanto, estava ensinando Jesus a eles com autoridade. Exousia, a palavra em grego. A autoridade do Mestre Jesus. A autoridade do governador espiritual do planeta. Do Cristo que dirige a nossa evolução espiritual. Do Cristo que é agente executor da vontade divina nos assuntos que dizem respeito à evolução do planeta Terra. Autoridade. De onde viria essa autoridade? A autoridade espiritual do Cristo é uma autoridade que vem de algum processo de delegação, de eleição? E é nesse ponto que nós nos recordamos de um texto de Allan Kardec, um ensaio que está no livro Obras Póstumas. Um ensaio intitulado Aristocracia, Intelecto, Moral, no qual Kardec desenvolve o ensino dos espíritos e nos explica que nos mundos superiores, nas esferas espirituais mais elevadas, predomina um outro tipo de autoridade. A liderança é decorrência da evolução intelectual e moral. Portanto, aqueles espíritos que mais desenvolveram o senso moral, aqueles espíritos que mais avançaram na sabedoria e no amor, se tornam aptos a governar, a dirigir, a guiar. E é por esta razão que nós encontramos na questão 625 essas duas palavras: Jesus, modelo e guia. Modelo, porque ele é o padrão de desenvolvimento intelectual. Modelo, porque ele é o padrão de desenvolvimento moral. Desenvolvimento do sentimento. E guia, porque em virtude de Jesus ter já percorrido todos os degraus que nos compete subir, uma vez que Jesus já percorreu a trajetória que nós ainda estamos nela, ele pode nos guiar. Ninguém pode guiar alguém a um lugar que nunca foi. Só pode atuar como guia alguém que tem experiência naquele trajeto. Alguém que já visitou aquele cenário, ambiente
muitas vezes. E mais, o guia é sempre alguém que tem intimidade com aquele local para onde ele está conduzindo outras pessoas. O Cristo está nos conduzindo para os mundos celestes. Capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo está nos conduzindo para esses mundos celestes porque lá é a morada dos espíritos puros. É para lá que ele está nos guiando. E por que ele está nos guiando para lá? Porque é lá que ele habita. Lá é a morada dele. Lá ele conhece com intimidade. É a casa dele. Jesus é o guia da humanidade porque ele está nos levando para casa, para o lar. Por isso ele é guia. Nenhum de nós poderia ser guia. Nenhum de nós, nenhum palestrante, nenhum médium pode ser guia da humanidade. Por uma razão muito simples. Nenhum deles habita os mundos celestes. Como alguém pode conduzir outra pessoa a um lugar que nunca foi? Como alguém pode conduzir uma outra pessoa a um lugar que não tem intimidade? Como Cristo habita o mundo celeste, como ele já conquistou a cota de sabedoria e amor suficientes para ser um habitante dos mundos celestes, ele é nosso modelo. Então, nessa passagem, Mateus capítulo 7, versículo 29, é com essa autoridade que Jesus ensinava. Diferentemente dos escribas. Porque os escribas, eles ensinavam aquilo que eles tinham lido. Eles ensinavam aquilo que eles tinham ouvido. Não necessariamente aquilo que eles praticavam. Veja, não há intenção da nossa parte em desmerecer o trabalho dos escribas. Não. Não. Porque quando nós lemos algo valioso, quando nós aprendemos algo, é caridade compartilhar. É caridade. Eu, por exemplo, venho aqui, como expositor espírita, compartilhar o que eu estou aprendendo. Porque eu sou um aprendiz, eu sou um iniciante. Mas não seria justo eu não compartilhar aquilo que estou aprendendo. Todos devemos dividir. Se você lê um bom livro, compartilha, comenta, fala com alguém, indica o livro. Como eu poderia deixar de indicar um livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio texto do Novo Testamento? Como? Então, se nós lemos algo, se nós temos uma percepção, uma intuição, é caridade dividir.
Mas é importante entendermos que uma coisa é compartilhar o que estamos aprendendo. Outra coisa é ensinar com autoridade. Porque a autoridade, ela vem da prática. A autoridade vem da vida, da experiência concreta. E a experiência concreta, a vida, não pode ser resumida em livros. A vida de um ser, as experiências que um indivíduo vive, são muito amplas, são muito subjetivas, não cabem em nenhum livro. Como eu registro toda a emoção, todo o sentimento, toda a percepção que eu tive em um determinado momento? Não tem como. Portanto, é a prática que confere autoridade. Eu tenho um amigo muito querido, ele é piloto de avião. Ele está até aqui, a Mauri Montandon Capuzzo. E eu aprendi uma coisa com ele. Na aviação, o piloto é conhecido pelas horas de voo. Então, um piloto que tem 10 horas de voo, significa que ele voou 10 horas. O piloto que tem 1000 horas de voo, voou mais. Ele tem mais prática. Ele tem mais experiência. Imagine um piloto com 10.000 horas de voo, 20.000 horas de voo. Entenda, não são 10.000 páginas lidas, são 10.000 horas voando. É diferente você ler e você fazer. É diferente. É muito diferente. É por isso que nenhuma companhia aérea contrata um piloto pelo número de páginas que ele leu. Eu imagino uma cena engraçada. Você entra dentro de uma aeronave e o comandante, o piloto, depois que a porta se fecha, ele liga o áudio da aeronave e diz assim: boa tarde, senhores passageiros, aqui é o comandante falando. Eu nunca pilotei uma aeronave. Na verdade, eu fiz um curso por correspondência. Eu fiz um curso online. Assisti todas as aulas online. E hoje vai ser a primeira vez que eu vou fazer um voo. E eu agradeço muito a vocês de confiarem, em mim. Eu espero que dê tudo certo. Nunca pilotei uma aeronave. Qual seria a sua sensação? Você continuaria nessa aeronave? Você colocaria sua vida nas mãos de um piloto que nunca voou? Tudo que ele aprendeu foi lendo livros e num curso online. Você faria isso? Não. Não. Então, prática é o que confere autoridade. Há uma frase no livro Agenda Cristã,
psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. André Luiz diz assim: a virtude não é uma boca que fala. A virtude é um poder que se irradia. Percebe? A virtude não é uma boca que fala. É um poder que se irradia. Quem praticou adquire a virtude. E a virtude é um magnetismo espiritual que o espírito emana mesmo quando está em silêncio. Essa é a verdadeira autoridade. É preciso distinguir, então. Eu, hoje, nesse momento, sou um aprendiz, um iniciante, compartilhando com vocês o que eu estou aprendendo. Apenas. O dia em que eu praticar todos esses ensinamentos, eu vou conquistar a autoridade. Nesse dia, mesmo que eu permanecer em silêncio, o meu magnetismo espiritual vai envolver a todos. Porque a virtude é um poder que se irradia. E é um poder verdadeiro. É o verdadeiro poder. Por isso nós aprendemos no livro Mensageiros, também, de André Luiz. O benfeitor diz assim para André Luiz: André, os que amam governam a vida. A governança espiritual da evolução é conferida aos que amam. Quem ama adquire uma autoridade inigualável, uma autoridade que não tem concorrência. É a maior autoridade do universo, a autoridade do amor. É por isso, então, que o versículo 29 registra: e Jesus ensinava a eles com autoridade. Agora vamos para o início. Que eu comecei a palestra pelo fim. Mas eu espero que todos entendam por que eu comecei pelo fim. E eu vou para o início agora. O início é o versículo 24. A passagem começa assim: todo aquele, portanto, que ouve de mim estas palavras e as pratica. Olha, Jesus dizendo: todo aquele que ouve de mim ele está falando dele, Jesus. E as pratica, será semelhante a... E aí começa o ensinamento, a parábola. Então aqui nós temos uma distinção. Existem ouvintes e existem praticantes. O número dos ouvintes é muito maior do que o número dos praticantes. Milhões de pessoas ouvem. Pouquíssimas pessoas praticam.
mesmo no movimento espírita. Especialmente no movimento espírita. Uma multidão ouve. Uma multidão lê. Pouquíssimos praticam. Veja. Uma multidão ouve. Perdoai os vossos inimigos. Milhões de pessoas ouvem isso. Pouquíssimos, quando são ofendidos, quando são agredidos, perdoam. Então, nessa parábola, contada por Jesus, capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículos 24 a 29, Jesus separa dois grupos. Aqueles que ouvem e praticam e aqueles que só ouvem. Ouvem dele. Ouvem dele. E eu gostaria de comentar um pouco sobre isso. Porque nós não devemos desmerecer a escuta. Como você pratica algo que você não conhece? Então, o primeiro passo é ouvir. O primeiro passo é aprender. E se eu aprendo bem, minhas chances de praticar são maiores. Se eu aprendo errado, minhas chances de errar se multiplicam. Então a parábola diz assim: aquele que ouve de mim é do Cristo. Por que Jesus diz assim, aquele que ouve de mim? Porque só o Cristo tem a autoridade de modelo e guia. A autoridade para ensinar é do Cristo. Não é de nenhum médium, de nenhum expositor, de nenhuma liderança religiosa. A autoridade genuína para guiar a humanidade é do Cristo de Deus. É ouvir dele. É por isso que nós encontramos na obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Há um capítulo que conta a visita do espírito Asclépios. Um espírito bastante depurado, evoluído, que se materializa na colônia Nosso Lar. Veja, materializa. E algumas pessoas daquela reunião tinham sido selecionadas trabalhadores. As pessoas que foram escolhidas eram trabalhadores com mais de 20 anos. Foram selecionadas para fazer perguntas ao Asclépios. Veja, não era todo mundo que podia fazer pergunta. Somente aqueles que tinham muitos anos de prática. E o curioso é que as pessoas perguntavam e o Asclépios selecionava num rolo um versículo do Evangelho e lia o versículo do Novo Testamento. A pessoa perguntava e ele citava um versículo. E aquilo intrigou o espírito André Luiz. Ele se perguntou: por que o Asclépios não responde direto? E foi o próprio Asclépios que respondeu. Ele disse que cada ser
é um mundo à parte. Cada indivíduo é um mundo, um universo particular. Por quê? Quantas encarnações você tem? Quantas experiências você já viveu? Quantas situações você já enfrentou? É um universo à parte. E o Asclépios disse que não tinha autoridade para guiar todas aquelas pessoas. Ele não tinha autoridade suficiente para guiar. Porque ele não tinha acumulado ainda toda a experiência. Só um podia guiar os espíritos em evolução no planeta Terra. Só um. Jesus. O Cristo, em razão da sua vasta experiência evolutiva, possuía autoridade para guiar qualquer espírito da Terra. Qualquer espírito. Tamanha a vastidão da experiência espiritual de Jesus. Então, Jesus tem autoridade para guiar uma mãe, uma avó, um avô, um neto, um filho, um cientista, um religioso, uma freira, um monge, um financista. Jesus tem autoridade para guiar qualquer espírito. Por quê? Porque ele tem todas as experiências, todas. Não tem nenhuma experiência na Terra que Jesus não tem. Por isso ele guia. Nós não podemos ter essa pretensão. A nossa experiência é sempre limitada. É por isso que a parábola começa: aquele que ouve de mim. Então aqui já há o primeiro conselho de Jesus. Aprenda a ouvir. Não ouça de qualquer pessoa. Não ouça qualquer coisa. Seleciona o que você vai ouvir. Uma coisa é ouvir um ensinamento que vem do Cristo. Por exemplo, o ensinamento do Cristo é não violência. Não violência. Outras pessoas podem ensinar outra coisa. As pessoas podem ensinar o que elas quiserem. O ensinamento do Cristo é não violência. Quem você irá ouvir? Há momentos da nossa vida que são desafiadores. Há momentos da nossa vida que você se vê numa encruzilhada. E às vezes você não sabe que decisão tomar. E você pode ouvir milhares de pessoas. Cada pessoa vai te ensinar uma coisa. Às vezes, você pode ouvir coisas que são opostas. Você foi ofendido. Alguém pode dizer a você: vinga. Devolve o mal com o mal. É esse o ensino que você irá ouvir?
Que tipo de ensino você está ouvindo? Uma parábola é clara. Aquele que ouve de mim. Eu preciso acionar a acústica da minha alma. Os meus ouvidos espirituais para ouvir o Cristo. O Cristo. E aqui nós temos algo muito importante, ainda sobre o ouvir. Ainda sobre o ouvir. Tudo no mundo, tudo que é vivo, precisa se alimentar. Não é assim? Tudo que é vivo precisa se alimentar. Uma planta precisa se alimentar. Um animal precisa se alimentar. Nós, seres humanos, precisamos nos alimentar. Aquilo que nos mantém vivo é o processo da alimentação. Se um organismo vivo não se alimenta, ele morre. Na mente, é a mesma coisa. Na nossa mente, só permanece vivo aquilo que a gente alimenta. Aquilo que você alimenta vive na sua mente. Se você deixar de alimentar, aquilo morre. Se eu não alimento a bondade, a minha bondade perece. Ou pelo menos ela fica anêmica, fica fraca. A gentileza precisa ser alimentada. O perdão precisa de alimento. Os defeitos também. Os vícios, as imperfeições, os hábitos que não são saudáveis, eles só vivem se eu alimento todo dia. Isso é a nutrição espiritual. André Luiz chama esse processo, isso está no livro Evolução em Dois Mundos. André Luiz chama esse processo de mentossíntese. Eu tenho a fotossíntese nas plantas. Eu tenho a quimiossíntese nos animais. E eu tenho a mentossíntese nos espíritos humanos, que tem o pensamento contínuo. Há um processo de alimentação na mente. Isso me lembra uma história contada. Eu acredito que é uma parábola. Não acredito que a história seja verdadeira. Parece uma parábola. Dizem que alguém visitou uma tribo indígena e conversou com o pajé daquela tribo, com o líder espiritual da tribo. E esse pajé disse assim para a pessoa que o entrevistava: eu tenho
dois cães, dois cachorros dentro de mim. Um é manso, é bondoso, é amigo, é companheiro. O outro é bravo, ele morde, ele ataca, ele agride. Ele é egoísta, isolado. Esses dois cachorros estão dentro de mim. E a pessoa ficou impressionada com aquela metáfora e perguntou muito inteligentemente para o pajem: e qual que vai predominar? Qual vai predominar? O cachorro raivoso ou o cachorro manso e companheiro? Sabe o que o pajem respondeu? Aquele que eu alimentar. Qual cachorro você está alimentando? E como eu alimento? Ouvindo. Eu alimento o meu cachorro malvado ou o meu cachorro bondoso ouvindo, aprendendo, abrindo a acústica da minha alma para as influências que chegam. É assim que eu alimento minha natureza imperfeita, minha natureza viciosa, minha natureza ainda impura, minha natureza violenta ou minha natureza bondosa, minha natureza amorosa, caridosa. Eu alimento ouvindo. Então o Cristo diz: aquele que ouve de mim tem que alimentar. Se eu ouço do Cristo, eu estou alimentando as sementes divinas que estão em mim. Se eu ouço de outro lugar, eu estou alimentando erva daninha. É alimentação, é mentossíntese, é cultivo. O que vai crescer em mim? Aquilo que eu cultivar. É aquilo que eu cultivo. Então Jesus prossegue na parábola. Aquele que ouve de mim, dele, do Cristo. Porque o nosso guia é Jesus. Não é nenhum encarnado. Nosso guia não é nenhum encarnado. Nós temos gratidão, nós temos amor pelos alunos avançados, os monitores, aqueles aprendizes que já aprenderam mais e que compartilham conosco por caridade. E nós devemos amar e ter gratidão a essas pessoas, porque elas estão nos ajudando. Mas não confunda essas pessoas com o guia Jesus. Só tem um guia. Ele é Jesus. Muitas vezes, nós nos decepcionamos com as pessoas porque nutrimos falsas expectativas. Se eu espero de um ser humano comportamento de anjo, eu vou me decepcionar. A culpa não é da pessoa, a culpa é minha. Se eu depositei expectativas pueris, se eu depositei expectativas injustificadas em um encarnado, a decepção é certa.
O guia é o Cristo. A referência é o Cristo. Não pode ser outra. Não pode ser outra. Então, aquele que ouve de mim estas palavras. Estas palavras. Estas palavras. E eu gosto disso porque nós estamos no Sermão da Montanha. Essa passagem que nós estamos comentando aqui está no capítulo 7. É a última passagem do Sermão da Montanha. Jesus nos entrega todos aqueles ensinamentos do Sermão da Montanha e ele conclui, ele finaliza o Sermão da Montanha com essa passagem que nós estamos estudando agora. É essa aqui. É o fim do Sermão da Montanha. Não é interessante? Por isso que ele está dizendo, aquele que ouve de mim, essas palavras que estão no Sermão da Montanha. Mahatma Gandhi chegou a dizer que se todos os livros da Terra se perdessem e sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria se perdido. E veja, ele não era cristão. Ele não era cristão. Mas reconhecia a grandeza desse sermão que resume todo o ensinamento de Jesus. Por isso André Luiz nos diz no livro Agenda Cristã, aquele que tem uma semana de conhecimento do Evangelho já sabe o que tem que fazer. Se você leu na sua vida uma vez, se você já leu uma vez o Sermão da Montanha, você já sabe o que fazer pelos próximos 1.500 anos. Você já sabe o que fazer. Já sabe. Você não leu ainda? Assim que acabar essa palestra, abre, rapidinho você lê. 5 minutos você lê o Sermão da Montanha e você já vai ter trabalho para os próximos 1.500 anos. Bom, então Jesus prossegue. Aquele que ouve de mim essas palavras, Sermão da Montanha, e as pratica. E a faz. O verbo, na verdade, grego, o verbo grego utilizado é poien. Poien é fazer. 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 Então, uma coisa é eu ter a receita de um bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Ter a receita é uma coisa. Ler a receita é uma coisa. Fazer o bolo é outra. Fazer. Então Jesus nos ensina que se eu ouço dele e eu faço, serei semelhante ao homem prudente que edificou sobre, e aqui tem uma palavrinha bonitinha, sobre a Petran. Petros. Petros é pedra. Pedra, rocha. Que curioso. Foi o nome dado a Simão Pedro, né? Petros. Então, quando Jesus diz assim, tu és pedra, e é sobre essa pedra que eu edificarei a minha igreja. A gente achou que a pedra era o Simão Pedro.
e que a igreja de Jesus foi edificada sobre Simão Pedro. Não. A igreja de Jesus deveria ter sido edificada sobre a prática. Sobre a prática. É o que você pratica, não o que você fala. É o que você pratica. Muitas vezes, as pessoas se perguntam: como eu faço para divulgar a doutrina espírita? Pratica. Como eu faço para defender a doutrina espírita? Pratica. A maior defesa da doutrina espírita é a sua prática. O que nós não podemos é divulgar a doutrina espírita, defender a doutrina espírita, praticando o contrário do que Jesus ensinou. Não faz sentido. Porque a comunidade cristã está edificada sobre a prática. Então, vem o vento, vem a tempestade, vem a enxurrada e essa casa não cai. O que significa isso? As provas e as expiações são o nosso Enem. Sabe o Enem? Você faz a prova do Enem para ingressar na faculdade? Aqui também. Todo espírito encarnado está fazendo um Enem. Cada expiação, cada prova que você vive é um teste para a sua prática. Para a sua prática. Se a sua vida está alicerçada na prática do Evangelho, você vencerá provas, expiações, desafios, percalços. Se a sua vida não tem prática, a casa cai. Ela não se sustenta. Por quê? Porque não bastam palavras, não bastam palestras espíritas, não bastam os livros que você leu para que você consiga ficar de pé na provação. As palestras que você ouviu, os livros que você leu, não são suficientes para você ficar de pé na hora da expiação. Para ficar de pé na hora da expiação e na hora da prova, eu preciso do alicerce da prática. Da prática. Eu gostaria de encerrar com a advertência do Espírito Emmanuel, no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel diz assim: por adorá-lo nas igrejas, se referindo a Jesus, por adorá-lo nas igrejas, nas casas espíritas, e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado vezes sem conta. Eu adoro o Cristo dentro da casa espírita, mas na minha vivência na rua, em casa, no trabalho, não há prática. Não há um programa prático de exercício do Evangelho. E aí naufrágio. Não sustenta. Porque quando vem a provação e a expiação, o indivíduo não consegue manter-se íntegro. Ele perde a esperança, ele perde a confiança em Deus,
ele perde a resiliência, ele perde a tolerância. E como diz Jesus na parábola, a casa cai. Mas agora nós desejamos a todos, a mim e a vocês, a todos nós, prática. Que nós possamos nos encontrar, todos nós, para praticar o Evangelho. Que cada encontro meu e seu seja uma oportunidade de prática. Que assim seja, né? Que assim Obrigado, seja. Joel.